Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Nesse momento, como já anunciado pelo diácono Lamarck, as crianças de até 7 anos têm a opção das salas, tá certo? Se o seu filho vai fazer uso desse recurso, encaminhe ele bem tranquilamente aí para esse momento. E os que vão ficar, queremos ajudá-los também a acompanhar o sermão. Tem alguns desenhos aí na agulha. Levanta a mão. Temos aí já jovens com a mão levantada, as irmãs da hospitalidade vão lhe ajudar com esse guia, tá certo? Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Estamos aí seguindo nas nossas exposições, finalizando o segundo bloco do livro de Oséias. Reta final agora, tá certo? Que o Senhor continue falando conosco pela sua palavra, nos ajudando a ouvir, a entender, a responder à sua voz. Oséias capítulo 11, nós iremos ler do 1 ao verso 12, o capítulo todo, tá certo? Alguns comentaristas entendem que o verso 12 já faz parte do próximo bloco, mas eu irei abrir a divergência aqui e explico no final. E até o final do sermão você fica se perguntando por quê. Não faça isso não, se concentre na mensagem, tá certo? Diz assim a palavra de Deus, Oséias capítulo 11, a partir do verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu o curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam-se a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa de seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como fazer-te um Zeboim? Como te faria a Adama? Meu coração está comovido de dentro de mim. As minhas compaixões, a uma, se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo, virão como passarinhos. Os do Egito, como pomba, os da terra da Assíria. E os farei habitar nas suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Vamos orar nesse instante, pedindo graça, compreensão, corações preparados para receber a palavra de Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado por teu culto. Muito obrigado por trazer-nos aqui mesmo nessa noite chuvosa.
Reconhecemos que muitos tiveram dificuldades, mas o Senhor os trouxe com cordas de amor. Louvado seja o Senhor. Que nesse momento a tua grandeza seja percebida, a tua glória notada e o teu amor apreciado. Que isso nos confronte na nossa apatia, mas que o Senhor derreta o gelo do nosso coração, para que mais uma vez nos curvemos em sincera adoração diante de Ti, diante do Teu amor incomparável. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Começo com uma breve reflexão ou provocação. Qual amor é maior? Olhando para a sua vida, ou olhando para a humanidade de forma geral, se você não quiser se comprometer. Qual amor é maior? Alguns amam com muita intensidade e com fidelidade, com entusiasmo e com sacrifício, os times de futebol. E existem alguns times que o fato de você torcer por ele ao longo dos anos já prova um amor muito perseverante. Só se explica por termos de amor, certos comprometimentos com agremiações. Que amor é maior? Às vezes há conflitos entre o amor matrimonial e o amor a algum time, alguma causa e algum prazer. Que sua esposa não cutuque você. Qual amor é maior? Alguns movem-se por paixões ideológicas e por essas fazem os seus sacrifícios também. Existem pessoas que amam tanto algumas coisas que têm aversão ao seu oposto, o que é pecado. Alguns amam tanto a sua nação que se tornam xenófobos. Outros amam tanto suas inclinações políticas que tornam-se sectários com quem pensa diferente. Que amor é maior? Desconsiderando toda essa miríade de possibilidades, eu creio que nós podemos afunilar essa reflexão nos amores que temos dentro de casa. Aqui a coisa fica mais intensa. Que amor é maior? O amor aos filhos ou o amor aos cônjuges? Isso é posto às vezes como forma de enigma, de desafio ou encruzilhada moral. Pense no seguinte cenário: um homem está ali, num pequeno bote, sua esposa e seu filho caíram na água no mar bravio, e ele só vai conseguir salvar um dos dois. Quem ele deveria salvar? Quem você salvaria? Não estou querendo te deixar em maus lençóis. Parece que eu estou insistindo, né? Até você arrumar um problema. Mas é porque essa reflexão ela é difícil, mas ela é necessária. Qual amor maior? Biblicamente falando, e aí depois você preenche a lacuna e responde o enigma. O amor que temos pelo cônjuge, ele é de uma natureza ainda mais profunda, ou assim deve ser, porque ele é pactual e eterno. Os filhos são parte de nós, já diria um puritano do passado. Seu cônjuge é você, uma só carne. Preenche as lacunas. Mas por que muitas vezes parece que o amor que temos aos filhos é tão intenso que sobrepuja em alguns momentos o amor matrimonial? Porque de fato é um amor muito forte também. Inclusive pelas demandas que nos faz. Você quando casa-se com alguém, eu presumo que você casou com uma pessoa feita. Você tem laços, obrigações e deveres. Mas é diferente de uma criancinha bem pequena que depende totalmente de você. É muito fácil então se devotar com tanta intensidade, até porque há uma grande necessidade, e de repente esquecer desse outro compromisso. Qual amor é mais forte?
especialmente chegando nessa esfera do âmbito familiar, ainda que eu lhe afirme que, biblicamente, a natureza do casamento e esse matrimônio, ele é mais forte, mais profundo e mais intenso, eu preciso reafirmar mais uma vez que o amor que temos pelos filhos, o amor que temos pelos pais, é de natureza tal que a Escritura descreve nossa relação com Deus, não somente em termos de casamento, Oséias faz isso, mas também em termos de pai e filho, e neste texto isso acontece também. Esses seriam, portanto, os amores mais fortes, abaixo, claro, do amor a Deus, que usa esses como espelho, sinal e símbolo. O amor de Deus não é somente a fonte dos amores, o padrão dos amores. Ele é, na sua essência, o próprio amor que nós distribuímos aos outros. Mas valendo-se dessas figuras nessa noite, eu quero te levar dos braços de rio para a fonte inesgotável, dos filamentos de luz para o próprio sol, apropriando-se das figuras de aliança e agora de paternidade. O livro de Oséias intenta nos levar ao amor que é mais forte do que o sol, ao amor que está acima da terra e que reluz como o céu, ao amor que tem origem na eternidade e que nos levará para lá, o amor de Deus. Ele é descrito aqui, especialmente no capítulo 11, com uma das imagens mais fortes possíveis. Alguém já disse que antes do Evangelho, ninguém descreve o amor de Deus com tanta intensidade do que Oséias. Já mencionamos isso aqui. Mas eu quero lhe trazer uma segunda afirmativa bem ousada aqui, que nenhum capítulo de Oséias descreve esse amor tão forte do que o capítulo 11. Na semana passada nós vimos retratos, e aqui eu lhe relembro o que eu disse ainda há pouco. Isso aqui é o final do segundo bloco do livro. Os 3 primeiros capítulos de Oséias usam a ilustração do casamento, mas é só preparação. Do capítulo 4 até o capítulo 11, nós temos o âmago, o núcleo, o centro do livro, onde ele vai, com muitas profecias, explicando ali a sua contradição com o povo de Israel, a intenção de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. Esse é o núcleo do texto. Semana que vem nós entraremos na parte final, são as últimas condenações e uma palavra e uma promessa de restauração. Mas aqui, nós estamos na última parte do miolo do livro. E vimos semana passada 3 retratos. Você consegue lembrar deles? 3 retratos que desenhavam a relação de Deus com o seu povo. E temos agora um 4. É claro que eu não poderia juntar todos eles. Semana passada já foi muita informação. Mas eu não poderia, inclusive porque este aqui é eminentemente diferente. Superlativamente diferente. Potencialmente diferente. Porque se nos outros retratos o nosso Deus mostrava uvas no deserto, aquele ali já foi tão impressionante como Deus olha para o seu povo com olhos de encantamento. Uma videira frutífera, mas que não deu frutos a ele, foi egoísta e idólatra. E por fim, um animal jovem que andava solto, mas precisou ser domado. Todas essas figuras explicavam algo do relacionamento de Deus com o seu povo. Esta figura, a figura paternal, o amor de um pai pelo seu filho, o cuidado e a persistência, vão revelar o coração de Deus com muita intensidade. Talvez esta seja a pregação mais clara e mais forte do Evangelho que nós temos no Antigo Testamento. Eu sei que essa é uma afirmação que ela é bastante contundente. Mas, por favor, veja o texto em detalhes comigo. Depois você toma a sua decisão. Mas uma coisa é certa. Nós devemos sair daqui impactados com o amor de Deus, mais uma vez, porque Ele é incomparável. Como é que veremos isso nesse texto, nessa figura, nesse retrato que Deus faz? Nós veremos que o amor de Deus é incomparável, em primeiro lugar, verso 1 até o verso 4, por causa da sua disposição em nos fazer o bem. Em segundo lugar, nós veremos que o amor de Deus é incomparável, por causa da sua firmeza
em corrigir o nosso coração. Em terceiro lugar, nós veremos que o amor de Deus, ele é incomparável por causa da perseverança do seu afeto compassivo. E por fim, quarto lugar, nós veremos que o amor de Deus é incomparável por causa de seu propósito gracioso de restauração. Temos um desenho do amor de Deus. Temos um desenho do amor que devemos ter. Temos um desenho do amor que Cristo teve por nós. Contemplemos ele agora com a ajuda do Santo Espírito. Primeira coisa então, nós veremos que esse amor é incomparável por causa da sua disposição em nos fazer bem. Versos 1 a 4, peço a ajuda da igreja na leitura nesse momento. Quando Israel era menino, crianças, 4 desenhos vocês farão, que vão representar o amor de Deus. E papai e mamãe, com muito amor, vão nos ajudar a lembrar disso em casa, tá certo? O primeiro desenho é o desenho que você vai descrever uma cena de cuidado. Quando você se sente cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, fazendo o quê? O texto vai dar alguns exemplos, tá certo? Pode ser você no colo, pode ser você recebendo alimento na sua boca, ensinando a andar de bicicleta, se isso já aconteceu com você. Enfim, escolha uma cena que represente um pai cuidando de um filho. Essa é a primeira faceta do amor de Deus revelado aqui. Ele cuida de nós. Mas o aspecto que eu destaquei é o aspecto desse cuidado de forma concreta. Ações de amor. Fazer o bem. Alguém já disse que esse é exatamente o conceito do amor. Tomás de Aquino, descrevendo o que era amor, disse que amor é querer o bem do outro. Eu acho que esse conceito pode melhorar um pouco. Jonathan Edwards, ele vai dizer que o amor cristão é o princípio que nos inclina a buscar o bem dos outros, mais do que querer. Eu acho que você há de convir comigo que só querer ainda não é amor. O amor, ele se manifesta de forma prática, quando nós agimos pelo bem do outro, para o bem do outro, muitas vezes em detrimento de nós mesmos. Por isso que às vezes é mais fácil de experimentar isso com uma criança pequena, porque nós nem temos opção. Queremos dormir e elas nos conclamam na madrugada com gritos de oportunidade, como diz: papai, mamãe, vem aprender sobre o amor bíblico. Prepare-te, Thaís, está chegando essa lição tão profunda. Nosso coração, ele é inclinado a nós mesmos. Mas o amor, por essência, nos faz ficar inclinado ao outro, de forma concreta, de forma prática. Devemos fazer o bem. O Senhor usa exatamente a figura do pai e do filho para nos mostrar isso. Primeiro, ele menciona aqui essa situação do êxodo, né? Olha no verso 1. Quando Israel era menino, aqui ele está se referindo à gênese da nação. Porque é claro que a relação pactual de Deus com o seu povo não começa aqui. Estava no jardim, estava em Abraão, em Noé. No entanto, Israel como nação nasce no Egito. É ali que o povo de Deus se multiplica. Mas era um menino, era uma criança, era frágil. Deus então o chama do Egito. E por chama do Egito aqui você resume aí Êxodo. Em poucas palavras, o Senhor está condensando muita coisa. Eu tirei esse povo do Egito. Israel era menino. Eu o amei. E do Egito chamei o meu filho.
Por trás da ação, por trás da salvação, por trás da redenção, há amor, afeto e a paixão. Deus não salvou esse povo com indiferença. Os atos concretos revelam afetos santos. E a disposição continuada de fazer o bem nasce exatamente dessa fonte. Eu amei Israel. Ele era um menino e eu chamei ele do Egito. Mas veja que o verso 2 nos coloca diante de uma dificuldade. E a dificuldade reside no próprio povo. Nem sempre os filhos são amáveis. Essa é uma verdade, crianças. Nem sempre vocês são amáveis, nós também não somos. O texto vai dizer no verso 2 que quanto mais o Senhor chamava, ou seja, é um ato contínuo. Assim como Ele nos atraiu para Ele na redenção, seja no Egito, seja por meio da obra de salvação de Cristo, Ele não para de chamar, Ele continua nos atraindo. No entanto, o texto vai dizer que quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Pense no povo do Egito, como eles eram reincidentes. O que é dito aqui no verso 2? Se inclinavam a Balaíns, prestavam sacrifício a estátuas sem vida. Mas pense na sua vida também, meu irmão. Como nós somos reincidentes. Se assim não fosse, nós nem precisaríamos fazer momento de confissão no culto. Mas toda vez que a gente vem para o culto, feridos pela palavra, a gente começa a se lembrar das resistências que nós temos. Às vezes isso é mais do que pecados durante a semana. Às vezes são sequências de afastamento. Talvez seja o caso de alguém aqui essa noite. Vem a Deus, passa um tempo buscando a Deus, de repente esfria, se afasta, se envolve com o pecado, aí de repente volta de novo e fica nessa tensão permanente. Essa não é a história somente de Israel, de Efraim, é a nossa história também. Ao mesmo tempo que Deus nos resgata com amor e com redenção, faz um bem a nós que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. De nossa parte há uma resistência persistente. Mas veja o que diz o verso 3: todavia. Alguém já disse que esses adversativos são gotas de evangelho espalhadas na Escritura. É como está lá em Efésios, né? Mas Deus, com o seu grande amor e sua muita misericórdia, é o mesmo princípio. Todavia, no entanto, há uma reviravolta aqui nessa cena. Nós não temos somente a soma de amor fiel e leal que nos resgata e nossa persistência pecaminosa em nos afastar de Deus. E existe o todavia. Existe a cláusula adversativa aqui. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Ou seja, ele continuava cuidando. A cena desenhada aqui é um filho que é rebelde. Mas mesmo assim, o pai não o rejeita. Pega aquele menininho que talvez vai usar suas perninhas para fugir de casa. E ele não decide o atrofiar para que ele fique. Perceba como Deus é. Às vezes nós vamos usar as perninhas que Ele nos dá para sair de perto dEle. Mas Ele continua fazendo o bem. Ele nos dá nossas perninhas, Ele nos ensina a andar. Eu ensinei Efraim a andar, todavia. Tomei-o nos meus braços. Aqui nós temos uma linguagem de afeto muito grande. O fazer o bem aqui não é só de uma forma bem prática. A mínima necessidade que nós temos. Mas é inclusive uma linguagem de carinho. Deus insiste em nos colocar no colo. Talvez você possa pensar aqui numa criança birrenta. Que o pai pega. Eita, agora vai dar um pisa. Mas de repente ela abraça. Dá um cheiro. Até se acalmar. Quantas vezes não é isso que Deus faz conosco? Mas veja o que o texto diz. Não atinaram que eu os curava.
Quantas vezes o Senhor não curou o povo no Egito? Eles voltavam para os seus maus caminhos. Quantas vezes o Senhor não nos cura hoje? Não faz o bem a nós, não nos afasta de maus caminhos, não preenche as nossas lacunas, não aquece o nosso coração nas noites de solidão, e a gente nem percebe. Às vezes sofremos porque nos falta algo ou alguém. Tem noites que são mais difíceis do que as outras, mas de forma milagrosa, mas muito discreta, o Senhor traz uma paz ao nosso coração. Espiritualmente falando, nos coloca no colo. Mas quando é de manhã, a gente esquece que foi Ele que fez isso. E continua se lamentando pelo que não tem ou por quem não tem. Não percebemos que foi Ele que nos curou. Foi Ele que nos fez bem. Seja honesto. Seja sincero, fala a verdade. Se fosse eu, se fosse você no lugar de Deus, a história terminaria aqui. Por muito menos eu quero desistir das pessoas. Mas veja, quando é família a gente não desiste. E Deus nos adotou na sua família. Ele não rejeita os seus filhos, mesmo aqueles que são birrentos e teimosos. Olha a continuidade do texto. Eu atraí com cordas humanas. A ideia aqui de cordas humanas, irmãos, é porque ele usa pessoas. Por vezes foi os profetas. E ainda hoje ele levanta pessoas para trazer uma palavra. Levanta um pregador para ficar ali lembrando do amor de Deus e confrontando seu pecado. Eu sei que eu tenho machucado muitas vezes aqui com Osés, mas eu sou só a corda. Ele está usando cordas para lhe puxar. Mas veja o restante, né? São cordas de amor, são laços de amor, para lhe atrair para perto. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas. Lembra da figura, a última figura mencionada no sermão de domingo? O animal que de repente recebe um jugo pesado, mas é necessário para que ele seja disciplinado. Mas é como se Deus ficasse nos cercando, nos olhando. Aquele jugo que nos aperta, aquele jugo que nos oprime, aquela situação que nos incomoda, o incomoda também. Ele fica ali nos cercando com olhos de amor e de cuidado. E quando ele tem uma brecha, quando ele pode, quando é possível, quando vai nos fazer bem, ele folga. E ele traz a comida para nós. Esse é o amor perseverante de Deus. Ele insiste em nos fazer o bem. Ele continua fazendo o bem a despeito da nossa rebeldia. Talvez você chegou aqui essa noite em pecado. Veja bem, não é que você tenha pecado, todos temos. Quando eu uso essa terminologia é porque tem gente com pecado não confessado, não abandonado, enlameado, enroscado. Mas ele tem deixado de te fazer bem. Testemunhe isso. Ele tem te dado vida. Ele te trouxe aqui por cordas de amor, talvez cordas humanas, né? Foi alguém que disse, vai, você vai. Mas ele te trouxe aqui. Olha o amor de Deus, como é impressionante. Como primeira aplicação, nós aprendemos que o nosso amor tem que ser assim também. Não cansemos de fazer o bem. Não é isso que o autor bíblico fala lá em Gálatas. Não canse de fazer o bem. Pais e mães às vezes cansam, não canse. Maridos, esposas às vezes cansam também, né? Você tem uma aliança, não canse. Irmãos da igreja, às vezes ficam ressentidos e machucados. Sejam hoje confrontados a sair para fora do seu próprio coração. Continue fazendo bem. Nunca deve ser uma opção para o cristão dizer, agora eles vão ver. Faça isso não, porque não é isso que Deus faz com você. Faça o bem. Há gradações de amor, há compromissos que são mais intensos e que serão mais cobrados de nós. Por exemplo, Paulo também vai dizer que nós devemos amar os de casa. Porque se a gente não ama de casa, a gente vai fazer o que para os de fora? Existem essas gradações de comprometimentos.
Mas a palavra para nós nessa noite é: não canse de fazer o bem. Toda postura vingativa, de retribuição, ela não se coaduna com o amor de Deus por nós. Especialmente quando nós enxergamos esse amor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele andou fazendo o bem o tempo todo, até com quem fez mal a ele. Um dos momentos mais marcantes disso foi na cruz, passando todo tipo de injúria, sofrendo todo tipo de violência. Ele ainda intercede por quem o fazia mal. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Às vezes nós estaremos amarrados pelas circunstâncias, mas o coração de intercessão não precisa e nunca sairá de nós. Olhe para Cristo. Olhe como Ele te fez bem. Sempre te faz bem. Esse é o amor que nós devemos espelhar. Mas há uma segunda característica aqui do amor divino a considerar. Ele é incomparável também por causa da sua firmeza em corrigir o nosso coração. Versos 5 a 7, peço a ajuda da igreja com a leitura. Não voltarão para a terra do Egito. Segunda figura, crianças, que representa o amor de Deus. Faz um coração, Levi, bem duro, como se fosse de pedra. E de repente coloca uma mão assim com uma vacinazinha. Você gosta de vacina? Também não. Mas às vezes a gente precisa. E Deus vai no coração de pedra e aplica o seu remédio. A partir do verso 5... nós temos até de forma abrupta no texto uma mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. No hebraico, irmãos, não é comum que a partícula negativa ela venha no início de uma frase. No português a gente passa por textos assim e nem percebe, mas no original, quando tem essa cláusula aqui, o lo, o não, há uma ênfase muito forte aqui que pode inclusive sugerir surpresa. Então veja que interessante, dos versos 5 ao 7, nós temos notas de juízo, pronunciamento sobre o povo, consequência do seu pecado. Mas logo de cara nós temos uma afirmação forte, que é Deus nos dizendo que mesmo no juízo, mesmo no castigo, é correção, não é destruição. Não irão para o Egito. A ideia de não ir para o Egito é que eles não voltarão àquela condição anterior, quando eram cativos do pecado e alheios à esperança, porque estavam submergindo naquela situação. Deus não vai permitir que o povo chegue a esse ponto. Não voltarão para o Egito. O Assírio será o seu rei, ou seja, vai vir castigo, tá certo? É a Síria agora, depois será a Babilônia com Judá, mas não é Egito não. Isso aqui já dá uma reflexão importante para nós. Existem momentos que o castigo corretivo de Deus e a consequência do nosso pecado, também não coloca isso na conta dele não, nos coloca em situações difíceis. Que a gente olha para um lado, olha para o outro, não sabe como sair, se sente preso, sufocado, ferido ou até abandonado. Mas você não voltou para o Egito, meu irmão. Pior era quando você estava alheio à esperança do Evangelho. Ele não quer te levar para o Egito de novo. A Síria é lugar de juízo e correção. Mas é exatamente para trazer o seu coração, para consertar o seu coração. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam em se converter. Converter aqui, irmãos, entenda,
Não é nos termos do Novo Testamento, onde nós temos essa expressão de conversão como símbolo e significado de aceitar a Jesus, de viver para Jesus, de converter-se mesmo. Mas o converter aqui é no seu sentido mais básico, inclusive de direção. É mudar. Converter de um lado para o outro. É fazer a curva, é dar meia volta. Eles não querem se converter a mim, ou seja, eles não querem olhar para mim. Eles não querem se voltar para mim. Por isso permitirei que eles sejam alcançados por essa calamidade. O verso 6 vai ficar difícil, vai ficar duro, porque vai descrever como isso vai acontecer. Verso 6: a espada cairá sobre as suas cidades. Não vai ser um desastre natural, e Deus pode usar isso como recurso. Está aí o dilúvio para nos lembrar. Não vai ser uma doença e uma chaga, mas Ele pode fazer. Lembra do povo no deserto, quando foi acometido por doenças e chagas? Será pela espada. Ele está descrevendo o tipo de punição que irá se recair sobre eles. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos. A ideia aqui, irmãos, é que esses ferrolhos, tal qual nos dias de hoje, também não tem uma explicação misteriosa, não. Mas eram ferrolhos maiores que você coloca, sabe, na casa do sítio, que às vezes você bota uma barra por trás da porta para que a pessoa não consiga abrir. E ali, esses ferrolinhos de casa, isso não é nada não, um chute forte, às vezes a pessoa consegue arrombar uma porta, né? Não sei se você testou e para que fim você fez isso, dependendo do fim que você se arrependa. Mas a barra pesada aqui é a ideia desse ferrolho. Eram as proteções das casas. Veja o que o texto vai dizer. Essas proteções, essas grandes barras serão consumidas. Todas as defesas que o povo de Deus tinha, à parte do Senhor, seriam desbaratadas. Às vezes isso acontece com a gente, né? A conta vai embora. As pessoas que eu contava, rapaz, se vier um problema, tem fulano, cadê fulano? Foi-se embora. O emprego, tchau. Quais são as defesas que a gente coloca? A saúde, eita, foi a primeira a ir-se embora. E de repente todas as nossas defesas vão-se embora. O que é que está acontecendo? Pode ser exatamente o Senhor querendo corrigir o nosso coração. Olha o finalzinho do texto. Consumirá os seus ferrolhos e as devorará. Devorará quem? As cidades. Isso implica uma grande destruição por causa de seus caprichos. Essa palavra é tão incômoda, né? Caprichoso. Mas é assim que o nosso coração é. Ficamos com caprichos e ofendemos o nosso Deus. Mas eu queria isso, isso e isso. E por vezes, por causa disso, isso, que são coisas pequenas, caprichos, nós nos rendemos aos ídolos. Nós voltamos as nossas costas para Deus. Nós somos tomados por severa ingratidão. Por favor, faça um pente fino no seu coração hoje. O que é que te deixado amargurado? Mas, Senhor, fulano e fulano estão assim comigo. Será que isso não é capricho, meu irmão? Não estou dizendo que não deveria incomodar o seu coração, mas na proporção de você ficar desgostoso com Deus, voltando-se contra Ele. Mas, Senhor, eu queria isso e aquilo, eu queria estar naquele lugar e não estou, caprichos. E por vezes o Senhor nos coloca em situações de juízo para corrigir o nosso coração. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Aqui o Senhor vai no X da questão. O meu problema e o seu problema não são as circunstâncias. Quantas vezes nos iludimos? O meu problema e o seu problema não são as pessoas. O meu problema e o seu problema é o nosso coração, que muitas vezes tende a se desviar, está avariado, está machucado, está quebrado, está danificado. Mas eu quero te dar uma boa nova. Deus te ama o suficiente
para mexer no teu coração. Tem gente que não ama o suficiente, tá certo? Tem gente que deixa você seguir o seu próprio caminho. Vai, não tem nada a ver com isso, eu lá quero esse aborrecimento. Tem gente que te ama um pouquinho mais e vai mexer no teu comportamento. Mas é um tratamento superficial. Deus te ama o suficiente para mexer no seu coração. Mesmo que doa. Ele não é indiferente a essa dor. Assim que Ele puder, Ele afrouxa. Mas Ele está corrigindo a tua alma. Ele vai tirar o que for preciso. Mas Ele quer trazer o seu coração para Ele. Esse é o modelo de amor que nós temos aqui. Ame assim as pessoas. Amigos leais ao ponto de tocar nas feridas do coração. Dizer o que deve ser dito e as pessoas não têm coragem de dizer. Seja esse você. Pais, esposos, mulheres que não ficam só no superficial, que têm coragem de ir lá no coração, na raiz mais profunda, e vai doer. Falando de raiz profunda, eu só me lembro quando a gente vai mexer no dente, né? A gente vai mexendo em cima, tem uma parte que só dói psicologicamente, aquele barulhinho, dói psicologicamente. Aí de repente pega um nervosinho, eita, dói, um beliscão. Mas meu amigo, quando chega na raiz, até matar a raiz, Jesus, ainda bem que tem anestesia. Por vezes é assim, tá certo? Nós vamos tratando da superfície, parece que dói. Nosso psicológico fica abalado, mas ainda não é profundo não. Tem gente que já para aí, né? De repente sai tocando assim os nervos ao redor do problema. Mas quando chega na raiz, eita meu amigo, aí dá vontade do cabo correr. Mas Deus te ama a ponto de tocar na raiz e confrontar o seu pecado e corrigir o seu coração. Ele te ama ao ponto de dar o seu próprio filho para que você se volte para Ele. Nenhuma dor que você sentir na sua alma se compara ao coração de Cristo que foi transpassado por você. Ele vai tocar o seu coração, porque Ele despedaçou o coração do seu filho para que você fosse resgatado. Ele te ama até o ponto. Esse é o amor incomparável de Deus. Ele faz o bem. Ele corrige o nosso coração. Em terceiro lugar, esse amor é incomparável também porque Ele tem um afeto compassivo, perseverante. Versos 8 e 9. Me ajude mais uma vez. Como te deixaria, ó Efraim? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Na linguagem bíblica, na mentalidade hebraica, amor é ação. Por isso, inclusive, que o Senhor fala aos maridos para amar a esposa. Porque se amor fosse só sentimento, subjetividade, mandar amar é contraditório. Vai, ama. Como é que você faz para obrigar sentimento? Naturalmente, a ideia do texto aqui, na concepção hebraica e bíblica, que Paulo se usa dela no Novo Testamento, é que amor é ação concreta. E nós vimos que tem esse elemento aqui. Deus tem ação concreta para com o seu povo. Ele cuida, Ele insiste, Ele faz o bem, Ele ensina. Mas isso não quer dizer que na visão bíblica o afeto é descartado, tá certo? Às vezes as pessoas aplicam muito mal esse conceito. Como se não devêssemos levar em conta esse aspecto mais afetuoso. Alguém vai pegar a linguagem bíblica em termos que são equivocados e vai dizer que a relação tem que ser muito fria, é o amor como obrigação. É mais do que isso. É um amor como afeto também. Veja o relato do Antigo Testamento.
Até para aqueles que têm uma visão errada de Deus, que Ele é mais carrancudo no Antigo Testamento. Veja que descrição afetuosa. Meus irmãos, como deu trabalho para montar essa liturgia essa semana, porque eu pensei em Deuteronômio. Eu disse, eu vou pegar um texto de Deuteronômio, que fala sobre o aspecto de afeto de Deus, e vou colocar aí para o nosso irmão Tiago dirigir. Eu tive que fazer uma peneira, porque são muitos. Estudando Deuteronômio, inclusive para o devocional da consciência, 300 dias. É impressionante como na revisão da lei, aquilo que seria um pacto, e uma aliança que um soberano faz com os seus inferiores. O que choca naquele texto é que mais do que uma relação legal, o Senhor por vezes evoca a ideia de afeto e de amor. Tanto o amor que Ele sente por nós, como o amor que Ele exige por nós. Não é uma relação fria, nunca foi, nunca deve ser. Nesse texto é exatamente isso que salta aos olhos. Esse texto é surpreendente. Esse texto chega a ser chocante. Eu espero que eu te ajude a perceber isso, mas veja, anunciando juízo, promulgando sentença, falando de espada, de ferrolho e de destruição. Olha as palavras de Deus, ó como Ele abre o coração para a gente, ó como Ele tem afeto santo. Como eu te deixarei, ó Efraim? Você consegue pensar em Deus dizendo isso para você? Rodrigo, eu vou ter que te moer, porque tu é teimoso. Teu coração fica se desviando de mim. Eu vou ter que apertar. Mas, Rodrigo, como é que eu vou te deixar? Eu não consigo fazer isso. Como eu te deixaria, Efraim? Como é que eu te entregaria, Israel? Na sequência, ele vai dizer como te faria com Adma ou como Zebolim. Essas duas cidades tão desconhecidas, eram as vizinhas de Sodoma e Gomorra. A pergunta é por que Deus faz essa referência aqui? Não podia citar Sodoma e Gomorra? Não, porque Ele está falando do seu povo. Ele não está falando necessariamente dos ímpios, daqueles que são maus, das cidades pervertidas. Ele vai derramar-se em juízo. Ele não tem esse afeto. Mas ele está falando de cidades circunvizinhas que compartilharam de algumas práticas e no final se afundaram naquela sentença de juízo que foi derramada sobre Sodoma e Gomorra. Israel, isso poderia acontecer com você, não porque você é o mundo, não porque você é inimigo, mas porque você está perto, porque você compartilha, porque você está ali se misturando. Você poderia ser alcançado por tal juízo destruidor que não ficaria nada. Mas eu não posso fazer isso com você. E não posso por causa de dado externo. Com justiça, Deus poderia destruir cada um de nós pelos pecados amontoados e repetidos que nós temos. Você tem consciência disso? Um grande milagre que é cada dia que você acorda. Ele não te destruiu. Mas quando ele diz que não poderia fazer isso, não é porque nada externo obriga, é o seu coração que não permite. Louvado seja o Senhor por esse coração. Louvado seja o Senhor, porque o púlpito resiste. É esse coração compassivo de Deus. Olha o que vai dizer no verso 8 ainda. Meu coração está comovido dentro de mim. Essa palavra comovida, ela é muito branda, irmãos. O termo original aqui, rapaque. Meu coração está bagunçado dentro de mim. Rapaque é o mesmo termo de juízo que Deus usa quando vai descrever o que Ele faz nas cidades que Ele vai destruir. Perceba o evangelho aqui. Eu não faço essa bagunça nessa intensidade com vocês. Meu coração se bagunça por vocês. Isso não é o evangelho, não. O Deus que ao invés de destruir, se destrói. Meu coração está comovido. As minhas compaixões a uma se acendem. Esse texto é muito lindo, irmãos. Olha que texto bonito. Primeiro dá a ideia de compaixão que se acende, né? Coração que arde.
Quando você sente saudade de alguém, quando você se preocupa com alguém, quando você enxerga alguém, quando você vê alguém que você ama sofrendo, e de repente foi uma pessoa que te fez mal, que te injuriou, que você está distante, mas quando você vê sofrendo, arde no seu coração compaixão. Mas o texto ainda é mais forte do que isso. Ele vai dizer, as compaixões elas vão se acendendo uma a uma. Isso só me lembra, lá em Efésios, quando Paulo vai dizer, mas Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, e as suas misericórdias, Ele é rico em misericórdias. É isso que o autor bíblico vai dizer, que Jesus é a expressão do coração de um Deus que não tem uma misericórdia, algumas misericórdias, pingos de compaixão. O seu coração é uma fonte escaldante de amor compassivo e de afeto santo. Essa é a realidade que está sendo desenhada aqui. Por causa disso, veja, não executarei o furor da minha ira. Meu Deus, olha o evangelho aqui. Nós daríamos e damos motivos para que ele execute o furor da sua ira, mas há uma luta interna no seu coração. Ele não pode fazê-lo. Ele não pode dar vazão a esse furor. Ele não destruirá Efraim, porque ele é Deus e não é homem. Homem nenhum conseguiria lidar com isso. Nosso coração seria consumido pela ingratidão. Mas ele segura, ele retém o santo no meio de ti. Por isso, não voltarei em ira. Esse dilema aqui só se resolve no Novo Testamento. Ele vai represar toda a ira santa. E ele vai jogar sobre o seu Filho Jesus Cristo a misericórdia encarnada. O coração flamejante de Deus se revelou naquele homem da cruz. É assim que Ele nos ama. Isso deveria arrebatar o nosso coração para Ele. Que Deus nos perdoe por toda ideia fria que nós temos sobre Ele, por todo comprometimento raso e superficial, por toda religião frívola e boba, que não faz jus a esse coração que arde de amor por um pecador miserável como eu. Ainda mais, irmãos, o texto ainda termina falando sobre um quarto aspecto desse amor incomparável, seu propósito gracioso de restauração. Versos 10 até o verso 12. Me ajudem última vez. Andarão após o Senhor. Nós temos no final do capítulo 11 promessas de restauração. Esse é o amor de Deus. Ele restaura os pecadores que ama. E Ele vai fazer isso de forma muito bonita, irmãos. Ele vai usar figuras que outrora estavam na boca do profeta para descrever juízo e vai redimi-las ou ressignificá-las. Olha que coisa linda. Andarão após o Senhor. Olha que bonito isso. Qual é o nosso problema? Qual era o problema de Israel? Não é que a gente anda voltando o nosso coração para os ídolos? Mas não vai ser assim não. Nós andaremos após eles. Nosso coração será corrigido. Ainda mais o texto vai dizer: este bramará como leão. Alguns capítulos atrás, o profeta Oséias usou a figura do leão para dizer que o leão despedaçaria Efraim. Mas olha o que esse leão faz agora. Um leão que vai bradar. E os seus filhos vão bramar também. Tremendo. Virão do ocidente. A gente vai ouvir a voz do leão. E a gente vem tremendo. Porque nós estamos sendo curados.
cheios de temor, porque a gente sabe que Ele poderia nos despedaçar, mas não, Ele está chamando a gente para voltar. Não é assim, muitas vezes a gente olha para a santidade de Deus e diz, meu Deus, eu não consigo chegar perto dEle, mas Ele chama e a gente vem tremendo. E quando chega perto dEle, os olhos do leão estão lacrimejando. E Ele abre um sorriso de alegria. Seus filhos virão tremendo. Tremendo ainda, verso 11. Virão como passarinhos do Egito, como pombas da terra da Assíria. Pombas também foi uma figura usada anteriormente pelo profeta Oséias para descrever o nosso estado de perdição, como pombas perdidas, sem saber para onde vai. Mas aqui é figura de libertação, são pássaros voando no ar. Deus está pegando cada figura de juízo e transformando em figura de graça, porque é isso que Ele faz, é assim que Ele é. Esse é o seu coração restaurador. Se um dia foram exilados, olha o final do texto, voltarão e habitarão nas suas casas. Como não olhar e enxergar a cruz aqui? A mesma cruz que é o sinal mais nítido do juízo de Deus sobre pecadores. A cruz é um juízo maior do que Sodoma. Os pecadores consumidos em Sodoma mereciam. A cruz é um sinônimo de juízo maior do que Noé. Aqueles que se afogaram nas águas do dilúvio mereciam. Mas na cruz está um santo que nunca mereceu e foi despedaçado. Esse é o símbolo maior de como Deus odeia o pecado. É juízo. Mas eu olho para a cruz hoje e vejo o amor que restaura. O amor que persiste em fazer o bem. O amor que confronta os meus pecados porque quer meu coração voltado para Ele. O amor cheio de afeto, cheio de misericórdia. A cruz virou símbolo de salvação. John Stott dizia, se você quer significado do amor, não vá no dicionário não. Vá no Calvário. Ali você percebe o que é o amor. É isso que Oséias está prefigurando aqui. Alguns vão colocar o verso 12 como a primeira parte do capítulo 12. Porque depois vai se falar sobre os pecados de Jacó. E o capítulo 12 termina falando que Jacó está bem. Mas eu entendo de forma diferente. E eu vou explicar por quê. Sumaria-se os pecados de Efraim. Deus não ignora os nossos pecados. Efraim me cercou por meio de mentiras. A casa de Israel com enganos. Mas Judá ainda domina. Isso não quer dizer que Judá não tem pecado, não. No capítulo 12, domingo, você vai ver isso. Mas a ideia de Judá ainda domina nos remete a uma figura especial que exerce domínio. É a dinastia davídica que não saiu do trono de Judá. Em Efraim, em Israel, tivemos 9 dinastias se alternando. Nenhuma delas, dinastia davídica que tem a promessa do Messias. Mas quando ele olha para Judá, ainda domina. Ainda é fiel com o santo. Ainda permanece alguém ali que aponta para o rei que viria. No meio do caos dos nossos pecados. No meio do fracasso das nossas tentativas. No meio da falência do nosso coração, que tantas vezes nos trai, nos envergonha. Deus olha para aquele que permanece no trono. E quando Ele vê o seu filho, Ele volta-se para nós com atos concretos de amor e de restauração. Por causa do filho, por causa da cruz, por causa do seu grande amor. Fiquemos de pé. Nós iremos cantar esse grande amor agora. E depois eu farei uma oração, respondendo ao Senhor, que nos amou de forma tão incomparável.